Olá, olá, nono ano. Vamos agora estudar a apostila 16. Já estamos na nossa reta final. Já daqui a pouquinho está chegando a apostila 17, né? Então vamos lá então, meu povo. Olha aqui, olha, a apostila 16, desculpa. Ela vai falar para você sobre a equação do segundo grau e como resolver uma equação do segundo grau. Então, deixa eu separar aqui, voltar, beleza? Então, aqui é o nosso material, né? Apostila 16, está aqui. Vou lendo com vocês e explicando. Olha, forma geral de uma equação do segundo grau. Antes disso, deixa eu fazer aqui uma explicação para vocês aqui. E aí depois eu volto para a página da apostila. Pessoal, uma equação do segundo grau é toda equação que tem um monômio do segundo grau. Mas a propósito, a princípio, o que é um monômio? Monômio é qualquer expressão matemática escrita da forma a vezes x elevado a b, onde o a nós chamamos de coeficiente, o x chamamos de variável, e o b nós chamamos de grau, ok? Então, por exemplo, menos 5x elevado a 2, eu quero que vocês me falem quem é o coeficiente. Olha só, eu vou chamar de C de coeficiente, V de variável e o G de grau, tudo bem? Quem é o coeficiente, quem é a variável e quem é o grau? Vejamos, o coeficiente é o valor que está na frente do x. Então, o coeficiente, aqui eu vou pegar, tem azul aqui, ó, coeficiente é o menos 5. Por favor, tem que considerar o sinal. Coeficiente é o menos 5. Quem é a variável? A variável, neste caso aqui, é o x. A variável é o x. E quem é o grau? O grau é o B, tá legal? É esse B aqui, ó. O grau é 2. Portanto, quando nós vamos falar sobre o grau de um monômio, falamos do segundo grau, ou seja, em números ordinais. Em números ordinais, tudo bem? Então, isso daqui é o monômio do segundo grau. Vejam outro exemplo. Menos x. Isso daqui também pode ser visto como um monômio. E eu vou perguntar para vocês quem é o coeficiente, quem é a variável e quem é o grau. Vejamos, quando não tem nada escrito na frente desse 1 aqui, é o 1 que está ali. Então, na verdade, é menos 1. E quando essa variável não está elevada a nada, ela, de fato, ela está elevada a um valor sim. E esse valor é o 1. Tá legal? Então eu estou até escrevendo aqui com outra cor para poder ficar bem claro e evidente quem é o coeficiente, a variável e o grau. Vamos lá. O coeficiente é o valor que está na frente do x. O coeficiente é o valor que está na frente do x. Ó, então o coeficiente que vale menos 1. A variável é o x. E o grau, aqui, ó, olha o grau aqui, ó. O grau é 1. Portanto, dizemos que isso daqui é um monômio do primeiro grau. Porque o grau, o valor do B, olha aqui é o B. O B vale 1, tá legal? O monômio do primeiro grau. Este daqui é um monômio do segundo grau, ok? Mas e se eu tivesse assim? Se eu tivesse só o número, por exemplo, só o número 5, será que eu posso visualizar esse número como monômio? Claro que pode. Claro que pode. Então eu vou pedir para você falar para mim quem é o coeficiente, quem é a variável e quem é o grau. Mas antes, você precisa lembrar que qualquer número elevado a zero
5 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer letra elevada a 0, x elevado a 0 é 1. Qualquer expressão elevada a 0, x mais y elevado a 0 é igual a 1. Tá legal? Então, repetindo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, qualquer letra elevada a 0 é igual a 1, qualquer expressão elevada a 0 é igual a 1. Então, se concentre aqui e volta para este problema. Eu tenho só o número 5 e eu falei que esse número pode ser visto como um monômio. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção na coisa. Aqui era x elevado a 2, x elevado a 1. Aqui vai ser x elevado a 0. Mas por que x elevado a 0? Vamos à explicação. Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes x elevado a 0. Mas quanto que é x elevado a 0? X elevado a 0 está aqui, olha. Qualquer letra elevado a 0 é igual a 1. Então, x elevado a 0 é igual a 1. Aí eu te pergunto, quanto que é 5 vezes 1? 5 vezes 1 é 5. Ou seja, todo número inteiro pode ser visto como um monômio de grau zero. Mais uma vez, para repetir, guarda esse segredo no seu coração. Todo número inteiro pode ser visto como um monômio de grau zero. Sacou? Guarda aí no coração, hein? É um segredo para guardar no coração. Então vamos lá agora identificar quem é o coeficiente, quem é a variável e o grau. Então o coeficiente é o 5, a variável é o x e o grau é o 0. Então isso aqui é um monômio de grau zero. Beleza? Então, nós temos aqui um monômio do segundo grau, um monômio do primeiro grau e um monômio de grau zero. Vamos agora a escrever a fórmula geral de uma equação do segundo grau. Como é que é essa fórmula geral? A fórmula geral de uma equação do segundo grau vai ser assim, olha. A vezes x elevado a 2 mais b vezes x elevado a 1, que esse 1 nunca vai aparecer escrito, não precisa, mais c vezes x elevado a 0, que também nunca vai aparecer esse x elevado a 0, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. Isso daqui vai ser igual a 0. Uma equação, você tem um sinal de igualdade. Então, presta atenção. Isso daqui é ax elevado a 2 mais bx elevado a 1 mais cx elevado a 0. Observa aqui. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então isso daqui é 1. E olha, e c vezes 1 vai ser só o c. Então como que vai aparecer essa mesma equação de uma forma escrita de uma forma bem enxuta? Vai ser assim, olha. A vezes x elevado a 2 mais b vezes x mais c igual a 0. Observa que não está aparecendo o 1 aqui, tá legal? Esse 1 não está aparecendo, mas ele existe e está ali. E também não está aparecendo o x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1. Então, meus queridos, isso que eu vos apresento, isso daqui é o que nós chamamos de uma equação do segundo grau. Isso daqui é uma equação do segundo grau. A primeira explicação, por que é uma equação? É uma equação porque tem lá o sinal de igualdade. Olha para cá, ok? É uma equação porque tem o sinal de igualdade. E por que é uma equação do segundo grau? Porque ela tem um monômio do segundo grau. Está aqui, olha. Se ela tem um monômio do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau. Ah, professor, mas e se aqui fosse o número 3? Se fosse o número 3, então seria uma equação do terceiro grau. Ah, mas se fosse o número 4, então seria uma equação do quarto grau. Ah, mas se é o número 5, então seria uma equação do quinto grau. Tudo bem? Mas nós só vamos resolver uma equação do segundo grau. Ok? Vou fechar esse vídeo
E aí eu vou abrir outro vídeo para continuar a explicação para vocês.